Às vezes falamos algo e o diabo pega essa palavra e usa contra nós. Então nós temos que estar atentos e vigilantes no que nós pronunciamos no dia a dia, porque nosso dia a dia, como nós estamos no tabernáculo de oração, né? Sobre nossa cabeça é montado um tabernáculo espiritual. Então tudo que nós falamos durante o dia, isso vai estar como se fosse uma oração diante de Deus. Por isso que o apóstolo fala aquele versículo que orando a Deus em todo o tempo, né? Significa isso. Eu tive uma experiência assim outro dia. Eu estava andando pela rua e falei sozinho, sabe? Conversando comigo mesmo, conversando com a minha alma assim. E quando chegou a noite, Deus falou em profecia aquilo que tu pediste, e eu não tinha pedido, eu estava só falando comigo, e eu percebi, foi aí que eu percebi, a nossa fala durante o dia, ela é como se fosse uma oração diante de Deus, então temos que vigiar nas nossas palavras. Tudo que nós falamos durante o dia pode ser usado contra nós, porque o diabo é o acusador. Então ele acusa as pessoas. Então tudo que nós falamos tem um peso espiritual nas nossas palavras. Então esse estudo de hoje vamos aprender a lidar com isso. É claro, não citei tudo, né? Tem muito mais coisa para a gente citar, para a gente aprender, mas o pouquinho que eu citei aqui já dá para a gente ter uma noção para nos nortear nesse assunto e podemos estudar mais a Bíblia para aumentar esse conhecimento e não pecarmos contra Deus. Amém? Nós pecamos de bobeira, muitas das vezes pecamos de bobeira. Não é assim que está escrito? Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Filipenses 4:13. Aí você vai lá, tá conversando. Lembra que eu falei da oração o dia todo? O dia todo é como se fosse uma oração, porque nós somos servos do Senhor. Nós somos sacerdotes do nosso tabernáculo. Nós temos um tabernáculo espiritual sobre nós, um lugar secreto onde nós estamos em oração e entramos na presença de Deus. Então veja bem, você conversando com alguém, você fala assim: ah, mas uma prova, por exemplo, né? Essa prova é muito difícil, eu não posso passar, não consigo passar. É aí que você tem que se empenhar e estudar e falar: eu vou passar, né? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. A partir do momento que você fala que não pode alguma coisa, você está pecando contra a palavra de Deus. É muito difícil, irmãos, o caminho é estreito. Por isso que a Bíblia fala, o caminho é estreito. Ou então você fala assim, ó, quer ver uma outra coisa que a gente sempre fala que é errado falar? Temos que vigiar a nossa boca. A gente fala assim: ah, eu sou pobre, eu não tenho nada. Pronto, pecou. Salmos 23. Se Deus é o meu pastor, logo não terei falta de nada. Então você está sentindo falta de alguma coisa. Talvez sente falta de um cônjuge. Talvez sente falta de qualquer coisa. Senhor, está faltando na minha vida. Não fala. Peça a Deus: Senhor, pode me dar isso. Senhor, prepara para mim um casamento. Ou prepara para mim algo. Prepara. Deus vai preparar. Né? Então é assim. Quando nós estamos falando com a nossa boca algo que está indo contra a palavra de Deus, estamos pecando contra a palavra de Deus, porque estamos falando Deus é mentiroso. Temos que vigiar nesse assunto, viu? Estamos nos últimos dias. Você fala assim, por exemplo: ah, irmãos, eu nem vou orar mais, porque quando eu oro começa a aparecer fantasma. O diabo é forte, você está pecando. Porque a Bíblia diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmãos, é tão sério isso que eu estou falando, que muitas pessoas têm usado da religiosidade para fazer proibições que não existem na Bíblia. Também são dois extremos, né? Ou a pessoa fica... Tem gente proibindo até o casamento. Olha só.
Vamos ler aqui Timóteo, 1 Timóteo 4 e 2. Diz assim, ó: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Aqui está falando de um casamento, que o relacionamento entre o marido e mulher é uma adoração a Deus até. É uma coisa assim, com ação de graças, é santo. É uma coisa santa esse relacionamento. Mas tem alguns que ensinam contrário e falam, não, você tem que se abster disso. Olha só o que diz aqui no verso 3, ó. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Isso nós vemos. Tem pessoas que não podem casar. Leia a Bíblia, estude a palavra. O reino de Deus, o reino dos céus é muito maior do que a religião. Muito maior. É incomensurável. Não tem medida. A religião é isso daqui. O reino dos céus é gigante. Então importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Tem muita gente, muitos religiosos fanáticos. Quem que matou a Jesus no Calvário foram os religiosos, né? Os saduceus e os fariseus. Eles eram religiosos, porque Deus deixou no tabernáculo os sacerdotes. Da onde surgiram os fariseus e os saduceus? Foi invenção da cabeça dos homens, né? Foi invenção. Eles quiseram fazer e acabaram fazendo tanto que pecaram. Saíram da vontade de Deus, saíram do centro da vontade de Deus. Então, ó, o relacionamento é santo, o casamento é santo, por isso que tem que ser um jardim fechado. O homem não pode procurar fora, a mulher não pode procurar fora. É um jardim fechado, é só os dois, porque é santo. E quando você tem um relacionamento com a sua esposa, você está tendo uma adoração a Deus, porque você é grato a Deus. Deus fez isso para os fiéis. Olha só, criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, quando você tem um relacionamento com a sua esposa, você está usando de ação de graça, você está louvando a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É assim, né? Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então você não tem que rejeitar nada. Não tem que rejeitar nada, né? Os religiosos gostam de colocar proibições, rejeições, gostam de... O sábado, por exemplo, né? A Bíblia diz que o sábado é um dia de festa. Aí os religiosos transformam isso num dia de proibições. Um dia não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Jesus curou no sábado, não pode curar no sábado. Meu Deus, que é isso? Não pode curar no sábado? Se o sábado é uma coisa assim de Deus, como é que a pessoa não pode orar pelo enfermo e o enfermo ser curado no sábado? Condenaram Jesus por causa disso. São os religiosos, né? Os religiosos. Aí você fala assim, ai, como eu tenho medo de não sei do que, tenho medo. Você está pecando, meu irmão. Está escrito porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos deu o espírito de poder e fortaleza. Então, se Deus nos deu o espírito de poder e fortaleza e você fala que você está com medo, você está pecando. É pecado. Por que é pecado, irmão Jefferson? Porque você está indo contra a palavra de Deus. Você está falando que Deus é mentiroso. Deus mentiu. Entendeu? É muito grave isso, muito grave. Eu estou aqui com o meu rascunhinho aqui, por isso que eu estou olhando ali. Então, meus irmãos, o campo de batalha é a nossa mente. Esse é o campo de batalha. Então, quando você diz, eu sou fraco, a Bíblia diz, digo fraco, sou forte, né? Por que a Bíblia diz isso? Porque lá em Daniel, capítulo 11 e versículo
32, vamos ler aqui. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Então, por isso que a Bíblia diz, diga ao fraco, sou forte, porque senão você vai contra a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, é o que Deus diz para Josué, né? Esforça, tem de bom ânimo, né? É o que está escrito aqui também em Daniel, versículo 32, capítulo 11, versículo 32. Quem conhece a Deus esforçará e fará proezas. Então Deus está falando para você se esforçar. Esforça. E se esforce. Não diga que você é fraco, você se esforce. E aí você vai ficar forte. Digo fraco, sou forte. Então quando você começa a falar eu sou fraco, ou quando você começa a falar, como eu estava falando, né? Se eu oro, quanto mais eu oro, mais fantasma aparece. Mas claro, você está orando, os demônios não vão ficar contentes com isso, eles vão te atacar. É uma retaliação espiritual, né? Aí você começa a orar e fala assim, começa a valorizar muito, né? O demônio, o diabo é muito forte, não sei o quê. Não faz isso. Porque maior é aquele que está conosco. Então você não está falando que Deus não é maior do que o diabo? Ele é. Muitas das vezes Deus quer que nós oremos mais, jejuemos mais, consagremos mais. Essa questão do jejum é uma parte bem delicada também, né? A gente não pode ficar só, jejuando sem tomar cuidado com o nosso corpo, né? Quando você faz, por exemplo, um jejum de 3 dias. Então, quando a gente sai do jejum, tem que tomar esse cuidado. Você tem que saber o que você vai comer. Você deve comer bastante, uma sopinha, né? Para quebrar o jejum é uma sopinha de chuchu, com inhame, batata doce. Você deve comer ovos, porque o ovo, a gema tem a gordura que é boa para o coração. Nosso coração se alimenta de uma gordura. O nosso fígado se alimenta de açúcar, né? O nosso cérebro também se alimenta de açúcar. Então, quando nós começamos a jejuar, o nosso cérebro não vai passar fome. Então ele começa a arrancar os açúcares do seu próprio corpo e ele vai se manter, onde você emagrece um pouquinho, né? Por isso que você emagrece. O nosso fígado começa a sentir fome. Ele precisa de alguns nutrientes, principalmente o carboidrato, né? Que é o que ele se alimenta. Então, quando você faz o de jejum, você precisa repor esses minerais que nós perdemos, muito minerais quando jejuamos. Então, repõe através do chuchu, do batata doce. Repõe esses minerais, couve, vitamina B é bom também, ferro é bom, né? Então, repor esses minerais e comer uns 3 ovos cozidos. Mas olha, o ovo não pode ser mal passado, viu? Hoje em dia os dias são maus. Tem muito ovo aí que se você faz mal passado, se a galinha está doente, ela transfere essa doença para você. Aí você vai ficar fortemente gripado, vai ficar fortemente, né? E não precisa passar por isso. Cozinha bem o ovo que você não vai passar por isso. Tá bom? Então, tem esses cuidados que temos que tomar quando estivermos jejuando, né? E nos esforçar. Nos esforçar. Deus quer nos ver esforçando. Ele não quer nos ver falando assim, não posso, não consigo. Não, se esforça. Você vai conseguir, senão você está indo contra a palavra de Deus e você está em pecado. Por isso nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Para você não pecar contra Deus. É o que o salmista falou, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista Davi falava isso. Isso que eu falei do inimigo, que às vezes você pensa que o inimigo é maior, está lá em 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ok? Senhor, como eu estou cansado, eu oro e dá dor nas costas, eu oro e perco as forças, tenho que sentar, porque o inimigo, o levante é grande, irmão, você está pecando. Levanta, esforça, luta, repreenda esse mal. Sangue de Jesus tem poder, cai por
terra! E vai cair por terra, irmão, porque nós temos autoridade de Deus. Temos autoridade. Então, filhinhos, quando você vê na Bíblia filhinhos, é o próprio Deus Pai, o Criador, que está falando. Revelações de Deus ao homem, né? Vós sois de Deus e já os tendes vencido. Só por você ser de Deus, você já venceu. Porque o diabo lutou tanto para que você não fosse de Deus, que quando você tomou a decisão, você agora de Deus, vou aceitar Jesus, o diabo já caiu por terra ali. E olha, não é qualquer diabo que cai por terra não, assim, viu? Demôniozinho, é potestades. Porque a minha Bíblia diz assim, lá em Daniel a gente entende assim, né? Sobre cada território existe príncipes de demônios, potestades, tronos. E esses tronos, eles fazem oposição, eles ficam ali impedindo as pessoas de se converterem ao Senhor Jesus, de se converterem. Tanto é que quando esses demônios caem do trono, quando as portas se abrem naquela cidade, há uma conversão em massa. As pessoas aceitam a Jesus em massa. É o que aconteceu lá na Coreia do Sul, né? Com o pastor Paul David Yong-Soo. É uma conversão em massa. Por quê? Porque ele orou tanto. E o pastor David Yong-Soo, estava vendo um testemunho, ele começou a pregar e nenhuma alma se convertia. Aí ele ficou triste com aquilo. Ele colocou o rosto em terra e começou a pedir perdão. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ele pediu tanto perdão que rompeu no mundo espiritual. Deus rompeu. Deus viu o arrependimento, o sofrimento que ele estava tendo por causa disso. Então Deus rompeu. Aí Deus deu a ele a autoridade, essa autoridade sobre esses demônios, né? Quando destrona, quando cai do trono, aí a cidade inteira se converte. É isso que vai acontecer no avivamento dos últimos dias. Você vai ver conversões em massa. Deus vai fazer um milagre acontecer. Quando esses demônios caem por terra, a luta é contra o trono de Satanás, né? Contra o trono dessas potestades. Então você está lutando ali. Ele está jogando pensamentos, está jogando palavras, está jogando falsos pensamentos que você pensa que é você que está pensando e não é você. Muitos pensamentos blasfêmia às vezes. Você repreenda isso. A forma de você vencer isso, eu estava lendo o livro dos justos e eu descobri uma forma de vencer isso. Lá está escrito como. É você não dar ouvidos. Não dê ouvidos. O diabo vai pensar que não está conseguindo te atingir e ele vai usar outra frequência para tentar te atingir e vai perder a frequência do seu cérebro, não vai conseguir mais te atingir. Porque o nosso cérebro é elétrico, né? Tem eletricidade. Então, pela frequência, ele insere pensamentos em nós. Então, você ouve um pensamento assim, você não dá atenção. Finge que não escuta, finge que não vê. E o diabo vai ficar tentando, ele não sabe que você ouviu, mas não deixou descer pro coração, né? Quando você ouve, você não vai sair assim, repreendo, porque o diabo vai ver que você ouviu, então ele vai usar aquela mesma frequência para te atacar. E Deus muda a frequência, né? Deus muda a frequência para ele não conseguir te atacar mais, né? Então não diga sou fraco. Não diga que o inimigo é forte. O inimigo não é forte. Ele não é forte. Ele pode se levantar em calúnias, ele usa as pessoas para te afrontar, mas maior é Deus. Ainda que ele se levante com um exército de satanistas, um exército contra nós para nos difamar, uma difamação em massa. Esse é o último recurso que ele usa antes de ele cair do trono, viu? Porque a hora que ele cair do trono, a cidade vai ser liberta por causa da guerra espiritual que você travou e você venceu. Em nome de Jesus, você vai vencer. Você nunca pode falar, por exemplo, estou derrotado, está acabado. Você se sentir fracassado. 2 Coríntios 4:14. Assim como ele ressuscitou o Senhor Jesus, olha só quem é que está do nosso lado. O Espírito Santo. O Espírito Santo é guerreiro. Já ouviu falar na armadura espiritual? É do Espírito. A espada. Se o Espírito tem espada, ele é guerreiro. Então, quando lá em Efésios fala da armadura, revestivos de toda a armadura de Deus, da armadura de Deus,
É o Espírito Santo que ele usa essa armadura de guerra. É ele que é o estrategista de batalha. É ele que peleja, é ele que luta. É ele que ressuscitou o Senhor Jesus e ele vai nos ressuscitar também se nós morrermos antes da volta de Cristo. Então, se Jesus voltar antes e nós não estivermos mais vivos, vamos ser ressuscitados pelo Espírito Santo. Olha, isso é muito lindo, né? Glórias a Deus. Aleluia. Isso está falando o quê? Está falando que Deus me conduz à vitória. É Deus que me conduz à vitória. Então eu não posso falar, eu estou derrotado. Não, nunca, jamais. Porque é Deus que nos conduz à vitória. Ou então você pode falar assim, eu não sou muito inteligente, eu não tenho sabedoria. Não peca, irmão. Falando isso, você está pecando. A Bíblia diz assim, que Cristo tornou-se sabedoria. E se o Espírito Santo habita em nós, nós temos a mente de Cristo. Então, não fala, eu não sou inteligente, eu não posso. Não fala essas coisas assim. Então temos que vigiar no que nós falamos, né? Uma coisa que as pessoas erram muito. Por exemplo, a pessoa tem diabetes. Por exemplo, né? A pessoa tem diabetes. Aí você vai falar com alguém, você fala assim, não, eu não posso comer açúcar porque a minha diabetes... Você falou a minha diabetes, você pecou. Meu Deus, você pecou. Porque se Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, você está tomando posse de algo que não é seu, você está tomando posse da enfermidade, falando que ela é sua. Eu estou com uma dor de cabeça, né, por exemplo. A minha dor de cabeça. Meu Deus, irmão, não fala assim. Se verdadeiramente ele levou sobre si, Isaías 53:5. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, você não tem enfermidade, não. Quem está doente pode ser o teu corpo, mas você, o seu espírito, porque nós somos o espírito, nós não somos o corpo. O corpo nosso é apenas uma carcaça. Você, o seu espírito, não está enfermo e não tem nenhuma enfermidade. E a enfermidade do seu corpo, Jesus cura também. Receba aí essa cura em nome de Jesus, se você estiver enfermo. Receba a cura em nome de Jesus, amém? Mateus 8,17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Né? Então, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, aqui já tem outra coisa também, né? Você falar que você está doente, que você é doente, você está falando que até o que o profeta Isaías falou foi mentira. E ele profetizou isso. Né? Ele profetizou. Então, quem está doente é o seu corpo e o seu corpo precisa de ser curado. E você vai ser curado. Vamos ficar em oração. Você vai receber a cura. Quando você fala assim, eu estou preocupado, pronto, pecou, meu Deus do céu. Porque, 1 Pedro 5:7, vamos ler? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está ansioso? Está preocupado? Não fale que está preocupado. Você vai chegar e vai lançar sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Você vai dobrar o seu joelho e vai lançar sobre ele: Senhor, é isso e é isso. Isso está me preocupando. Eu lanço sobre ti isso. Coloco nas tuas mãos isso. Quando você coloca nas mãos de Deus, deixa ele trabalhar, viu? Porque ele sabe agir, ele sabe trabalhar. Coloca nas mãos de Deus e pronto. Não fica mais preocupado com isso. Não fica mais preocupado com isso.
porque Ele tem cuidado de vós, e Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Você tem algum vício? Vício é pecado. Sabia? Ah, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo largar a bebida, eu tenho vício, não sei o quê. Você está em pecado. Porque em 2 Coríntios 3:17, vamos ler? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O vício não prende a pessoa? Então tudo que te prende é pecado. Tudo que te prende é pecado. Ah, não consigo me libertar desse jogo, esse joguinho, eu tenho que jogar. Você está em pecado. Quando você está preso ao jogo, você está em pecado. Porque você fala que Deus é mentiroso, porque você está indo contra a palavra de Deus, porque na palavra de Deus está escrita: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Onde o Espírito Santo de Deus habita, que é no nosso coração, aí há liberdade. Você não se prende a mais nada. Não se prende a vício, não se prende a pecado, não se prende qualquer tipo de qualquer prisão que esteja sobre sua vida, vício, qualquer coisa que esteja te prendendo, certo? Qualquer coisa que está te prendendo. Às vezes a pessoa está ali no joguinho e olha, irmãos, o joguinho de celular, esse joguinho de computador, ele foi projetado para amarrar as pessoas. Quer ver uma coisa? Como que o nosso cérebro funciona, né? O nosso cérebro, ele funciona assim. Você começa a ler um texto, por exemplo, né? Ó, vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 4. Por isso não desfalecemos, mas... Aí você para de ler. Você não concluiu a frase, né? Mas, mais o quê? Lê de novo. Lê, o que, mais o quê? O seu cérebro vai ficar desse jeito. Lê o resto. Por que você interrompeu a frase? Entendeu como é que o nosso cérebro funciona? Ele funciona desse jeito. Então, ó, por isso não desfalecemos, mas, ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pronto, finalizei o pensamento. Aí o que acontece? Nosso cérebro pega aquilo ali e salva, igual o computador, né? Depois que o autosave, né? Então, quando você finaliza um pensamento, nosso cérebro faz as ligações que precisa fazer a ligação e salva aquilo ali na sua memória. Então, imagina um joguinho. Você está ali no joguinho do celular ou no computador e você vai passar de fase, o amigo morre. O bonequinho ali que está jogando morre. Você vai ter que voltar lá no começo. Aí você começa, o seu cérebro vai ficando com estresse, né? Aí você começa tudo de novo. Chega naquele momento, você morre de novo. Você fica nesse vício, porque o cérebro quer concluir aquela etapa e você está preso ali. Está preso ali, literalmente, porque por causa do nosso cérebro funcionar desse jeito, você vai armazenar no seu cérebro, você vai guardar aquilo que é concluído. Por exemplo, quando você começa a ler a Bíblia, você não pode começar um versículo e parar no meio, você tem que ler até o final. Um capítulo inteiro, se for possível, porque está falando do mesmo assunto. E aí sim, aquilo vai ser salvo na sua mente, vai gravar, vai descer para o coração. Você já ficou com aquele problema assim, que a música não sai da cabeça? Ai, essa música não sai da minha cabeça. Por que está a música na sua cabeça ali martelando? É porque o seu cérebro está falando. Você não concluiu, você não escutou a música toda. Ouve a música, ouve a música. Se você ouvir a música toda, ela sai da sua cabeça. É assim. Então, no joguinho, nós vamos nos deparar com isso. Eles fizeram um estudo sobre isso. As cores usadas no joguinho, elas também deixam você cativo, porque são cores, não tem aquela sequência, falta alguma coisa ali, então você tem que ficar olhando para aquilo, procurando o que está faltando. Tem uma sequência, né? O hominho lá que você tá, o bonequinho que você está jogando, ele vai morrer, vai voltar à fase, você vai ficar querendo passar aquela fase. Isso vai gerando vício. Isso vai te prendendo. Então, por causa do inimigo conhecer a forma que o nosso cérebro funciona, ele lança
estas distrações do inferno. Esses joguinhos, muitos joguinhos aprisionam de uma tal forma que as pessoas não conseguem sair da frente do jogo. E às vezes quando é valendo dinheiro ainda, né? Porque tem campeonatos, né? Campeonatos. Se você acompanhar alguns campeonatos na internet, você vai ver que as pessoas estão tão viciadas que eles viram noites jogando. Então a pessoa fica ali jogando o dia inteiro e vira a noite toda jogando. Tem gente que é tão viciado nisso que usa até fraldas só para não ir no banheiro. Olha, irmãos, isso daí é demais, né? Mas na internet nós vemos umas coisas dessas aí. As pessoas estão tão viciadas nesses jogos, nesses joguinhos, que ela não vai nem no banheiro. Ela prefere usar fralda, fazer as necessidades ali mesmo, só para não parar o jogo. Só para não parar o jogo. Muito sério isso, muito sério isso. Isso está prendendo a pessoa. E isso é pecado. Porque se Deus nos libertou, segundo os Coríntios 3:17, se o Espírito do Senhor está em nós, aí há liberdade. Então, a pessoa está em pecado. Meus irmãos, é esse assunto que eu queria falar para nós refletirmos hoje, né? Aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. Aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. Você nunca pode falar assim, estou condenado. Às vezes você vê uma situação, estou condenado. Você fala, muitas vezes, né? Agora é meu fim, estou condenado. Não. Se lá em Romanos 8:1 fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos ler aqui, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você fala, você às vezes vê, que nem Davi, né? Quando ele foi lá lutar com Golias. Se Davi corresse do gigante ali e falasse, estou condenado, esse gigante aí, meu Deus, vai me destruir, é o tamanho dele, né? Olha o tamanho da lança, só a lança já é quase 3 metros de tamanho, meu Deus, e o que aconteceria? Ele não teria recebido a bênção que recebeu de Deus, se ele se acovardasse ali. Então, nós nunca podemos dizer estou condenado, tem que partir para cima, partir para cima. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, meus irmãos, temos que esconder a palavra de Deus em nosso coração para nós não pecarmos contra Deus. Tem muito mais coisas aqui. Eu não trouxe todas as coisas aqui, né? Eu trouxe alguns itens apenas, só para servir de exemplo para nós de como nós devemos nos portar, né? E como devemos conhecer a Bíblia. A necessidade que tem em conhecermos a Bíblia. Olha, em cada capítulo deve ter alguma coisa que fala alguma coisa que nós não podemos contrariar. E olha que tamanho que é a Bíblia, né? É muita coisa. Por isso que eu digo, parece difícil servirmos a Deus. Não é que seja difícil, é porque o caminho é estreito mesmo. E se o caminho é estreito, a porta também é estreita. Então, se nós quisermos lutar e ir para o céu, nós temos que se esforçar. É o que Jesus falou para Josué. É o que Deus falou para Josué. Esforça e tem de bom ânimo. Jesus falou para nós também, né? Esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, Pai da eternidade, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és santo. Toda a terra seja cheia da Tua glória, Senhor. Te exaltamos, te enaltecemos, louvado e enaltecido seja o Teu santo e glorioso nome. Tu és digno de todo louvor, toda honra, todo poder, toda glória. Em nome de Jesus, Pai. Lava-nos no Teu sangue. Se alguma vez dissemos que éramos fracos, se alguma vez dissemos, porque Tu és a nossa fortaleza, perdoa-nos, Senhor.
Se às vezes pensamos que o inimigo é mais forte, se o que o inimigo é forte, ele investe contra nós, perdoa-nos, porque está conosco quem é maior. Maior do que o inimigo, Senhor. Tu és maior. Então perdoa-nos, Senhor. Nos conduz à vitória, Senhor. Então não estamos derrotados. Não nos sentimos derrotados, porque muitas vezes nos sentimos derrotados em algumas circunstâncias. E aí pecamos. Mas se na tua palavra está escrito que tu nos conduz à vitória, então nós devemos crer nisso e não devemos acreditar que estamos derrotados. Então não somos derrotados. Então, Pai, te peço perdão por eu ter pensado assim, por eu ter agido assim. Em nome de Jesus, Pai. Perdão também, Senhor, todas as vezes que eu falei que não tinha sabedoria, porque se tu és a nossa sabedoria em Cristo Jesus, nós não temos que falar que não temos sabedoria, porque tu tornaste sabedoria para nós, em nós. Senhor, perdão, Senhor, toda vez que eu falei que estava doente, porque tu levaste sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo, Senhor, todas as nossas enfermidades, tu levaste sobre si na cruz do Calvário. Pai, perdoa, Senhor, quando nós ficamos preocupados, Senhor, porque a Bíblia diz para lançar sobre ti toda a nossa ansiedade. Então, perdoa-nos se nós erramos assim. Perdoa-nos, Senhor, se nos deixamos nos prender por algum vício de jogo, por algum vício de cigarro, por algum vício... Cigarro não, eu não fumo, mas tem gente que fuma, hein? Senhor, perdoa, Pai, essas pessoas, Pai, que se deixaram se prender por alguma situação, por alguma coisa, ou por algum jogo, alguma coisa assim. Perdoa, Pai, porque a Bíblia diz que em Ti nós fomos libertos. Pai, então perdoa. Peço perdão, Pai, em nome de todas essas pessoas também que oram junto comigo agora aqui. Pedimos perdão a Ti, Senhor. Fazemos esse concerto contigo. Tem muito mais coisas ainda e que nós vamos ter que ler na palavra para descobrir quais as outras coisas que fala também, que nós não podemos ir contra a Tua palavra, porque quando vamos contra a Tua palavra, estamos fazendo Deus mentiroso. Então perdoa-nos, Senhor, se sem querer fizemos Deus mentiroso. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.